Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa segunda aula, na qual nós trataremos sobre esse tema, que é Maria no Antigo Testamento. E eu preciso dizer algo muito importante, pessoal. Quando nós tratamos a respeito de Maria no Antigo Testamento, é fundamental que a gente tenha clareza do que é a metodologia de estudo da Escritura, ok? Então, a gente tem uma metodologia da escritura que vai abordar o aspecto contextual, e esse aspecto contextual mais ligado especificamente àquilo que está ocorrendo do ponto de vista histórico, quando aquele determinado texto está sendo escrito. E também existe um método que, sobretudo, é usado muito, não é, pelos padres da igreja, que é um método mais alegórico, um método que procura olhar no texto aspectos simbólicos. E aí ultrapassa aquilo que é o sentido mais originário do texto. E ultrapassar esse sentido mais originário do texto não é algo negativo, não é algo ruim, inclusive do ponto de vista da ciência da interpretação contemporânea, à medida que na atualidade a gente compreende que os textos eles têm um negocinho chamado reserva de sentido. O que seria essa reserva de sentido? Às vezes o autor que escreveu o texto lá atrás, que escreveu o texto lá no início, não é? Ele colocou algo no texto que ele mesmo não tinha consciência e que posteriormente, no processo da revelação, aquilo então se elucida, aquilo aparece, aquilo transparece para um leitor posterior, ok? Então vamos lá, olha que coisa maravilhosa, tudo isso tem a ver com metodologia de leitura da Bíblia, pessoal. É muito importante conhecer esta metodologia, ok? E parte disso é o meu projeto Bíblia Play, no qual eu explico esse processo metodológico, eu explico essas coisas. Vamos avançar, vamos lá. Quando nós olhamos para Maria dentro da Escritura, é preciso dizer que ela tem um papel dentro das Escrituras judaicas, o Antigo Testamento, um papel discreto, né? Um lugar discreto. E como assim lugar discreto? Sempre quando há algum texto dentro do Antigo Testamento que os primeiros cristãos pegaram e enxergaram neste texto Cristo, em alguns desses textos eles vão enxergar, por causa de Cristo, Maria. Exatamente. Então, nesse sentido, quando nós falamos de Maria, dentro das escrituras do Antigo Testamento, na metodologia mais teológico-simbólica, sobretudo ligada aos padres da igreja, que eu vou falar um pouco mais para vocês nessa aula, então eles, ao enxergarem Cristo em algum texto, vão enxergar a figura de Maria. Agora, é muito importante que também se tenha consciência de que no todo da Escritura, a presença de Maria é uma presença discreta, tá? É uma presença que sempre está relacionada ao Cristo, está relacionada a Jesus. Isso é muito bonito, porque afinal de contas é isso mesmo que a mãe de Jesus quer, que a gente faça aquilo que ele nos disser, não é verdade? Ela aponta sempre para Jesus, o seu filho. Bom, outro dado importante é compreender que há uma estreiteza na relação entre Maria e Cristo dentro das Escrituras, desde o ponto de vista do Antigo Testamento ao Novo Testamento, tá? Vamos avançar. Agora, quando você talvez ouve eu falando isso, né? A relação entre Maria e Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo, fica a pergunta, mas vem cá, João Cláudio, você acabou de dizer que Maria tem uma presença discreta na Escritura e Maria já está presente no Antigo Testamento? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós fazemos uma leitura tendo sempre como base interpretativa o Cristo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
nós percebemos a presença de Cristo, tanto do ponto de vista que é o ponto de vista próprio, não é, de uma profecia, então há alguma profecia que apontou para Cristo, quanto do ponto de vista simbólico, tipológico. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, ok? E uma vez que eu encontro Cristo nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, sob essas duas visões, eu também sou capaz de alguns textos ler neles a presença de Maria, beleza? Vamos lá. As interpretações do Antigo Testamento marianas, elas vão surgir sobretudo na época patrística, ou seja, naquele início do cristianismo, tá? Naquele início da história da igreja, com os famosos pais da igreja, que foram aqueles cristãos primitivos que escreveram, que elaboraram seus textos, uns para defender a fé católica, outros para elucidá-la de forma mais clara, outros ainda para direcionar os fiéis dentro das igrejas. Tá? Bom, a partir dos padres da igreja, essa leitura mariana do Antigo Testamento vai se desenvolver. E vai se desenvolver ao longo do período medieval, vai se desenvolver depois no período moderno, até chegar, claro, ao período contemporâneo também. Vamos lá. Os textos atualmente usados na liturgia, exatamente na nossa liturgia, são compreendidos à luz de Cristo, e a igreja celebra Cristo nos textos. Estou me referindo também, claro, ao Novo Testamento, mas mais especificamente nessa aula ao Antigo Testamento. O que significa, de novo, eu volto a dizer, não é? Uma vez que eu encontro Cristo no Antigo, eu passo a encontrar também Maria, tá? Colocada ali de algum modo nos textos. Vamos avançar. É muito interessante isso. O que é preciso agora ter uma clareza, tá? Diante disso que eu falei. É muito complicado se fazer uma leitura do texto à luz de Cristo e puxando Maria em relação ao Antigo Testamento de forma muito forçada. A gente chama isso de maximalismo, ou seja, é colocar no texto de forma muito forçada aquilo que o texto não está querendo dizer. Então deve-se evitar isso. E para evitar isso é preciso conhecer metodologia bíblica, pessoal. É preciso conhecer, ok? É preciso ter clareza disso. Neste curso nós não vamos falar, evidentemente, sobre essa parte metodológica, beleza? Para isso nós temos outros caminhos, nós temos outros direcionamentos em outras aulas. Tudo bem? Então vamos avançar. Vamos lá. Quando nós olhamos para aquilo que é a exegese dos padres da igreja, nós encontramos nessa exegese um método que é chamado de tipologia. João Cláudio, o que é essa tipologia? Para a gente entendê-la, é muito importante que a gente entenda o que significa a palavra tipo. A palavra tipo é uma palavra grega e esta palavra significa carimbo ou marca. Exatamente, tá? Exatamente. Daí vem a palavra tipografia, por exemplo. Né? Tipografia é aquela marca específica de uma determinada letra, enfim, de uma determinada configuração. Então, tipos em grego é isso, é uma marca. É como se fosse um carimbo. Então, o que os padres da igreja fazem, gente? Isso é maravilhoso. Eles olham para o Antigo Testamento e encontram nesse Antigo Testamento marcas, modos que Deus usou para atuar. Então, quando eles leem o Antigo Testamento à luz de Cristo e fazem as suas relações com o Novo Testamento, com a teologia da Nova Aliança, o que eles estão fazendo na realidade é olhando o passado e encontrando, mapeando os tipos, as marcas, os modos de agir de Deus no mundo. Olha que coisa linda. Então,
Por exemplo, Moisés vai ser tipo da ação salvífica de Deus. E Jesus, na nova aliança, vai ser o novo Moisés. Ou seja, assim como Deus atuou em vista de libertar o seu povo, Jesus também, ele age em vista de libertar o povo. E agora de forma ampliada a humanidade. Então, Moisés é um tipo de Jesus. É uma forma de Deus atuar no mundo. Claro, Jesus amplia, é maior, ele é a plenitude da revelação. Mas é isso que é o tipo. Outro exemplo, a serpente no deserto, que vai ser levantada e todos que olharem para ela serão curados. Se lembra desse relato lá no Pentateuco? Pois é, isso é um tipo da cruz para os padres da igreja, ou seja, um modo de agir que se repete ao longo da história até chegar na plenitude da revelação, que é Cristo. Então, quando os padres da igreja leem os textos do Antigo Testamento e puxam aí Maria, é uma leitura tipológica, tá claro? Maria é um modo de Deus agir na plenitude dos tempos, beleza? E que é, na realidade, uma repetição do modo de agir de Deus ao longo da história da salvação. Olha que coisa profunda, pessoal. Então, agora nós vamos ver os textos que são referenciados, de algum modo, tipologicamente, a Maria. O primeiro texto é Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde diz assim: porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Alguns padres da igreja, inclusive depois do desenvolvimento histórico da teologia, viram nesse texto aquilo que eles vão chamar de proto-evangelho, ou seja, um tipo da ação de Deus que vai ser plenificada nos evangelhos. E alguns padres da igreja vão interpretar esse texto dizendo que esta mulher é Maria, que a descendência dela é Jesus e toda a igreja. Olha só, eles vão ver desta forma. E aí, eles vão fazer uma interpretação alegórica. E nesse sentido, nós temos em todo o desenvolvimento teológico, não é, a ideias justamente de Maria enquanto aquela que pisa na cabeça da serpente. Eu quero que você entenda que isso significa uma coisa muito importante. O texto em si, ele não está no seu contexto histórico querendo dizer isso, mas nele existe uma reserva de sentido que vai, ao longo do tempo, se desenvolvendo, ok? Então, qual seria a interpretação dentro do contexto desse texto aí? A gente não vai especificar isso agora. Isso exige, não é, o conhecimento de uma metodologia, não é, que é a metodologia da análise sincrônica, análise diacrônica. Isso eu explico dentro da plataforma do Bíblia Play para as pessoas que fazem parte, tá? Agora a gente vai avançar. Aqui, então, seria o primeiro texto e esse seria, então, o proto-evangelho, ok? Vamos avançar. Existe um outro texto também muito famoso, que é esse texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Esse texto, ele vai ser relido por Mateus no seu evangelho, lá no capítulo 1, nos versículos 22, 23 e assim por diante, tá? O que diz esse texto? Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. Ele se alimentará de coalhada e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. E antes que isso aconteça, a terra, por cujos 2 reis tu te apavoras, ficará reduzida a um ermo.
O que está acontecendo aqui? Do ponto de vista do contexto histórico, tá? É o rei Acaz que está se apavorando por dois reis que querem atacá-lo. O rei de Israel, ao norte, e o rei da Síria, que se juntam para lutar contra ele. Neste contexto vem Isaías e profetiza a Acaz dizendo: Deus está com você. E a prova de que ele está com você é que a jovem concebeu, vai dar luz a um filho, esse filho vai te suceder no trono. E quem é este filho? Quem é este menino que vai ser a prova de que Deus estava com o reino de Judá? Ezequias, o rei Ezequias. Isso, então, dentro do seu contexto, tá? Agora, quando é feita uma interpretação tipológica, alegórica, simbólica desse texto, o Novo Testamento, então, vai aprofundar a interpretação, extrair a reserva de sentido e vai aplicar a esse texto tanto Jesus como este que vai nascer, também Maria como esta jovem. Só que aí é um dado interessante. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que dentro do texto existe algo muito bonito. Mateus, quando ele faz a citação desse capítulo 7, versículo 14, ele não cita o texto hebraico. O texto hebraico, ele não traz a palavra virgem, ele traz a palavra jovem. Jovem, tá? Então, aí na tela você pode ler, olhar o texto, tá? O texto está aí, olha só. Lachem mitem Adonai hu lachem ot. Então, pois, não é? Pois saibas que o Senhor, Ele mesmo, vos dará um sinal. E aí então vem a continuidade. Rine ha'alma. Então, eis que a jovem, alma é jovem, pessoal. Só que é um dado interessante aí. A palavra jovem também ela pode se referir a quê? Ela pode se referir justamente também, não é, a uma mulher que ainda não conheceu o homem. Quando o texto foi traduzido do hebraico para o grego, olha que coisa interessante. No grego, se colocou, na versão dos 70, Septuaginta, tá? Se colocou o termo Parthenos. Então o texto ficou assim: dia tuto dossa e kyrios autos, rumin semeion idurre Parthenos. Parthenos significa virgem, literalmente. Mateus cita do grego. Mateus cita do grego, então ele vai assumir esta ideia. Esta mulher era virgem, de cara, sem dúvida alguma. Para quê? Para assegurar que a obra da encarnação se deu por intervenção do Espírito Santo e não por obra de homem, não por obra de varão, ok? Então, olha que coisa interessante aí. Vamos avançar. Quando nós avançamos dentro do texto, nós percebemos o seguinte. Em Cântico dos Cânticos, do capítulo 6, versículo 10, há um poema lindo, um poema muito bonito, que faz um elogio à amada Sulamita. E os padres da igreja fizeram um elogio à Virgem Maria utilizando este texto, que inclusive virou, não é, parte de canção a respeito de Maria. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, figurante como o sol, tremenda como um batalhão, como bandeiras desfraldadas? Esta, então, vai ser Maria na concepção dos padres da igreja, que é a amada, que deve ser
cantada, que deve ser elogiada. Depois, um outro texto que é usado em forma de alegoria para tratar a respeito de Maria é aquele texto de Judite, capítulo 13, versículo 18, no qual é dito assim: Bendita sejas tu, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Olha só, isso é inclusive base para a oração da Ave Maria, não é? E base para o texto da anunciação do anjo Gabriel a Maria. Tá? Judite, então, é exaltada, ela que é tida como uma mulher forte, que com a estratégia inteligente mata Holofernes, que vai ser o chefe das tropas assírias. Então Maria vai ser entendida como essa mulher inteligente, essa mulher que ajuda no processo da história de salvação. Tudo isso são figuras, não é, tipológicas ou também alegóricas. Vamos avançar. Há ainda o texto de sabedoria, lá no capítulo 8, onde a sabedoria de Deus vai ser comparada a uma esposa ideal, uma companheira do rei, pela qual ele se namora. Então Maria vai ser entendida por alguns padres como a personificação dessa sabedoria e por alguns a mãe dessa sabedoria, que alguns padres vão ligar essa sabedoria a Jesus. É muito interessante isso, gente. É muito bonito. Então, dessa visão é que se vai tirar, então, tipologicamente, esta concepção de Maria como aquela que é a personificação, né, dessa sabedoria e, às vezes, até a mãe dessa sabedoria. Por último, o último texto que nós vamos citar aqui, que também foi muito interpretado pelos padres da igreja como sendo Maria, é justamente o Salmo 45, onde neste salmo se exalta a filha do rei que vai casar. Então, ouve, minha filha, olha e presta atenção, que o rei se encante com a tua beleza, ele é teu Senhor, prostra-te diante dele. Recordarei teu nome em todos os tempos e também os povos te celebrarão para sempre. Então aqui isso é retomado, inclusive pelo Novo Testamento, no Benedictus, ou melhor, desculpa, no cântico, não é? Na forma como Maria vai cantar no Magnífica e também a saudação de Isabel a Maria, todo aquele contexto, ok? Então nós vimos aqui Maria dentro do Antigo Testamento, claro, utilizando a visão tipológica. Só encerro dizendo para vocês o seguinte: a aula que vem está simplesmente espetacular, ok? E aí eu já digo a você que tem, não é, esse desejo de conhecer mais a respeito de Maria, clica aqui embaixo, porque nós vamos para essa terceira aula, na qual nós vamos tratar a respeito de Maria no Novo Testamento, que é onde efetivamente ela vai aparecer e como é que ela vai aparecer lá. Beleza? Tchau, tchau, até lá. Clica aqui embaixo, vamos para a terceira aula.